Este é o podcast Meio do Cinema, um podcast que fala de cinema independente com um viés descentralizado focado no cinema de utilidade pública. Eu sou Sandro Garcia, cineasta aqui de Belford Roxo, Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e a nossa primeira convidada para falar de cinema nortista é Gel Abreu, diretamente de Belém. Fala com a gente aí, Gel. Oi, gente, tudo bem? Quero agradecer o convite, é sempre massa trocar ideia com vocês aí, principalmente com o Sandro. Eu sou Gel Abreu, sou, cineasta, pode-se dizer, educadora popular em audiovisual, doutoranda em antropologia aqui pela Universidade Federal do Pará, e escrevo críticas de cinema pelo Feito por Elas, que é um grupo de mulheres que escrevem críticas de cinema com esse olhar voltada para, enfim, um olhar feminino sobre filmes, né? Acho que é isso. Muito massa. O tema de hoje que a gente escolheu trazer foi falar de cinema nortista, né, que faz parte da sua pesquisa. E já para abrir, eu queria te perguntar o que você definiria como cinema nortista, assim, se alguém perguntasse, o cinema nortista, qual que é a característica desse cinema? Nossa, eu não sei, eu acho que é um cinema que é feito enfim, num clima equatorial úmido, um calor brutal aqui, que rola sempre. A gente só tem marcados, assim, duas estações bem marcadas, né? Uma com muito calor e uma com muita chuva. Então, acho que o nosso cinema, ele tem esse lugar muito... Cinema que não é cinema de floresta, cinema de rio, o cinema do campo. Mas também é um cinema urbano, mas esse urbano que é permeado por esse lugar meio bucólico aí de ribeirinhos e uma população meio uma população meio ensimesmada, assim, uma galera meio desconfiada de tudo, mas também muito simpática. Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras. A gente já se conhecia antes, né? A gente já tinha conversado muito de cinema, inclusive a gente já chegou a gravar um podcast. E Verdade. eu sempre lembro que o que motivou assim esse podcast foi essa coisa do Rio de Janeiro, o Sudeste em si, né? Rio e São Paulo tem um debate muito centralizado, muito que às vezes que eu sinto que dita as regras das coisas, sabe? Muito visado em algum sentido. E aí eu lembro de você falar que você veio para o Rio de Janeiro e aconteceu um reencontro assim, né? Quando você voltou para sua terra e tal, e que você não explorava isso antes, assim. E aí eu queria te ouvir falando um pouco disso, assim. O que foi esse reencontro ou não? Posso estar equivocado aqui, mas por que você acha que esse cinema não chega, não chegou para você por causa de alguma coisa? Teve alguma coisa específica? Ou é um cinema que a gente tem que ir atrás mesmo? Assim? Às vezes eu sinto isso, assim, pegando até o cinema do Sudeste, falando de cinema contemporâneo, obviamente, eu sinto que a gente tem muito que fazer um esforço para chegar nesse cinema. Ele não chega muito na gente se a gente ficar parado no mesmo lugar. Nossa, são muitas coisas, vamos lá. Enfim, eu comecei definindo esse cinema nortista a partir desse lugar do clima e da geografia e tudo mais. Porque, na verdade, eu acho que não dá muito para definir, né? Ele é bem múltiplo, assim como é múltipla a Amazônia brasileira, né? Somos muitos mesmo, diversos, então. Eu acho que o cinema daqui espelha isso, mas também tem esse lugar do caboclo, né? Aqui da região. Mas falando dessa questão de procurar por esse cinema, esse reencontro, é um pouco isso mesmo. Eu morei 15 anos fora, em Belém, passei por Curitiba, mas fiquei muito tempo no Rio. Aprendi a fazer cinema aí, inclusive, com uma galera da Baixada Fluminense, então mandar um alô aí pra todo mundo no Mate-Congu. E aí é isso, trabalhando com cinema e frequentando pessoas, né? A gente acaba tendo acesso a um cinema independente que não circula muito realmente, né? Circula em festivais, e em algumas oportunidades de festivais que são online,
mas até para baixar mesmo de forma pirata é meio ruim, né? Então, no tempo em que eu vivia aí, uma cena estava acontecendo aqui no Pará, principalmente, que é de onde eu falo, né? E alguns cineastas se sobressaíram e continuam até hoje, né? Tentando desenvolver um cinema nortista. E era bem difícil acessar esses filmes, e ainda são difíceis de ser acessados, só que agora eu voltei, já tem 7 anos que eu tô de volta. Então eu já consegui fazer também uma rede e conhecer pessoas que são do meio aqui em Belém. Então eu consigo acessar alguns filmes se eu tiver interesse, a partir de, né, contatos e tudo mais. Mas o público em geral, eu acho que tem dificuldade, né, de acessar. Acabam sendo assim, sei lá, pouquíssimas sessões, que aí se você não pegou, você fica à deriva, não sabe de que filme estão falando. E aí a gente acaba, eu digo agora falando de alguém que voltou para Belém e que tenta se inteirar dessa cena de cinema contemporâneo paraense, você fica meio perdido se você não conhece os espaços em que esses filmes são exibidos, não segue esses cineastas, esses fazedores de filme, e não fica sabendo sobre as exibições, acaba perdendo isso mesmo. Então, é um cinema que eu diria que é meio raro, né? A gente fala que cinema brasileiro, as pessoas não veem cinema brasileiro, mas é bem difícil. Acho que não só em distribuição, mas exibição de filmes, né? Os nossos filmes mesmo, eles são aí, muitos deles são feitos com dinheiro público, mas essa circulação eu acho que ainda é algo que precisa ser desenvolvido, né? Porque a gente realmente fica meio que. A gente tem que ir atrás dos filmes, é meio que uma caça. Quem é essa, Rabecão? A loba do Avenida, meu irmão. Essa mulher é muito doida. Parece puta, mas ninguém aqui comeu ela. Ah, tá brincando, né, Rabecão? Seu lado de brincadeira, Isaac? Se fosse pensar, eu tava tentando imaginar aqui, um filme do norte que represente, eu não consigo pensar em nenhum, assim. Eu falo, pô, quer falar de cinema do norte, qual filme que você diria, assim? Ah, esse filme é o cinema do norte. Pois é, eu vou te falar que esses dias aí não, né? Mas alguns meses atrás aí morreu o Cacá Diegues. Aham. E eu sempre fui uma pessoa ligada a cinema, mesmo criança, mesmo quando eu nem imaginava que ia trabalhar com isso. E eu sempre procurava filmes nos quais eu pudesse ver a Amazônia, pudesse ver Belém, né? E eu lembro que um dos primeiros filmes que eu vi, que me fizeram, assim, vibrar por isso, assim, foi o Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Que Uhum. os caras passam por aqui, pela Amazônia, e passam por Belém especificamente, né? Vão em alguns pontos turísticos aqui e tal. Então, é um filme que eu gosto muito, porque é muito bom realmente, mas também porque tem esse lugar afetivo de mostrar Belém de alguma forma. Mas eu acho que por muito tempo a gente ficou nessa dependência de se ver em filmes estrangeiros, digamos assim, né? Exógenos, assim, feitos por pessoas de fora. Tipo o Cacá Diegues, que é um cara que eu nem sei se ele é carioca, mas acho que sim. Rolou um filme estrangeiro, Brincando nos Campos do Senhor, que eu acho que foi a primeira produção internacional, assim, e a primeira produção na qual a Dira Paz apareceu. Então, acho que por muito tempo a Amazônia foi esse lugar representado por filmes feitos por pessoas que não eram amazônicas, sabe? E aí eu fico meio triste de saber que você não. Se você pensar num filme paraense ou amazônico, você não sabe dizer um. Foda, né? Mas eu não te culpo, eu acho que é um rolê mesmo. Assim. Eu acho que devem ter muitos que eu conheço, mas é por isso que eu perguntei sobre o que seria uma característica, assim. A gente acaba fragmentando o que não é, sabe? Tem muito filme carioca que eu olho como um filme nordestino, por exemplo, né? Ah, me diz um Tipo, aí. qualquer filme da Baixada Fluminense, assim, até os filmes do Mate com Angu, assim, eu vejo como um cinema nordestino, sabe? Mas em que Tipo, sentido, Sandra? imageticamente falando, filmes que têm sotaque, sabe? Filmes que estão com uma textura, entende? Figurino Entendo. nesse lugar, porque eu acho que
quando eu penso em filme do Rio de Janeiro, sei lá, pegando o Festival do Rio, essas coisas, é sempre um cinema de alta definição, é um cinema que tá se achando muito moderno, sabe? Que tá tocando em temas muito modernos e aquela coisa, tipo, até os filmes de terror, assim, que eu cheguei a ver no Festival do Rio, falei, nossa, isso aqui tá com uma cara de filme Netflix, sabe? Tipo, e aí quando eu vejo, sei lá, um filme do HB, um filme do Igor, por exemplo, eu olho muito uma coisa de roça, sabe? No bom sentido da coisa. Tipo, um filme que tem barro, um filme que tem uma textura Cavalo. ali, cavalo, uma coisa barrosa, né? Você pega o Joãozinho da Gomeia assim, você fala, caraca, isso é Nordeste, sabe? Isso. E aí por isso que eu digo assim, eu tenho raízes nordestinas, por exemplo, mas não, se você me pergunta, eu nunca fui pro norte do Brasil, por exemplo, né? Então, é sempre essa coisa assim, a gente que troca em festivais, a gente vê esses filmes dessa galera, tal, tem filme assim que me marcou muito, filme que se passou em sertão mesmo, assim, na Caatinga. E aí, quando a gente vai olhar pro cenário geral, por isso que nem digo o filme que eu conheço, não, é tipo referência mesmo, assim, qual filme que você, porra, isso aqui é, sabe? Porque, sei lá, hoje você tem filmes como o Cabeça de Negro, sabe? Que eu acho um filme grande referência, assim, de longa-metragem, sabe? Mas é isso, assim, às vezes a gente coloca numa bolha Nordeste e não numa bolha Norte, sabe? Salvador, Bahia, Pernambucano. A gente coloca numa bolha geral, né? Eu acho que tem uma conversa aí que acaba atravessando esse debate, assim. E é isso, é interessante te ouvir porque eu acho que, para além desse tema não chegar na gente, da onde vai surgir esse interesse em consumir esse cinema, né? Principalmente na era que a gente está de Netflix, de streamings, um monte de coisa aí sendo produzida, com grandes orçamentos em plataformas que estão pagando a gente precariamente. Mas de onde que você acha que vai vir esse interesse? Tipo assim, o que vai fazer uma pessoa consumir esse cinema, assim? Eu paro para pensar nisso várias vezes e sempre cai numa identificação no pertencimento, assim, quase de forma óbvia, né? O que você falou aí de se ver nas telas, essa coisa de ver um filme com textura barrosa, eu gosto disso. É um tipo de coisa que me atrai para assistir. Mas alguém que vem de um grande centro comercial, sei lá, um centro de São Paulo, nascido e criado ali, o que vai fazer uma pessoa dessa assistir um filme nortista assim? Da onde que veio esse seu interesse por esse cinema, por exemplo? Tirando, obviamente, uma questão de pertencimento. É, olha, primeiro eu acho que eu entendo o que tu queres dizer com essa textura do cinema, né, feito aí na Baixada. Acho interessante dizer isso, que tem uma aura, assim, né, de cinema nordestino. De alguma forma, porque eu acho que a Baixada foi um lugar de acolhimento de muitos migrantes, né, Sim, nordestinos mesmo. Então, como isso imprime, né, como isso consegue ser uma força visualmente falando mesmo, né, o cinema feito aí. Aqui eu diria, aí, ainda tentando descobrir, porque eu ainda estou pensando na primeira pergunta que você me fez, sabe? O que caracteriza um cinema amazônico, assim, nortista? Eu acho que tem esse lugar de mata fechada, é muito rio, é muita água. E eu acho que essa água ela também escoa para o sentimento mesmo dos personagens. Porque, como eu disse, o Caboclo ele é um cara muito fechado, assim, si mesmado, um cara meio cauteloso, sabe? Desconfiado. Eu acho que o cinema nortista ele tem esse lugar, assim, um cinema mais calado. Você tá ouvindo os grilos aí no fundo, mas aqui também, sabe? É um cinema muito de uma paisagem sonora que é de mata mesmo, assim. Mata e rio, né? Mas agora pensando nessa coisa do quem quer assistir esse cinema brasileiro contemporâneo, né? Feito por, sei lá, cineastas independentes. Eu acho que, eu não sei quem quer, mas é foda, porque hoje eu fui ao shopping assistir o filme com a minha filha, né? E eu passo mal, assim, tipo, vários filmes live action feitos a partir de desenhos animados, sabe? Que já rolaram umas 5 sequências do mesmo filme. E aí agora eles não tem mais como fazer uma sequência, eles vão lá e fazem um live action do filme.
Não, live action não, faz uma. Não, pega uma animação e faz um Sim, live sim. action. Cara, eu passo mal com isso, porque é meio que um. É meio requentar comida, né? Requentar personagem, requentar história, com uma grana gigantesca, né? Um orçamento que eu nem faço ideia de qual seja. Mas eu acho que passa também por uma questão de cota, né? Cota de apresentação de filmes mesmo. Essa discussão de cota de tela, tanto nos streamings quanto no cinema comercial, acho que isso aí é super importante. Não é uma imposição, né? Não, vamos impor o cinema nacional, mas eu acho que é meio que chega a ser pedagógico mesmo. O cara vai entender que existem vários cinemas brasileiros, que não é só o Ainda Estou Aqui, ou, sabe, filmes com essa chancela Globo, né? Globoplay, enfim, sei lá como é que chama. Mas essa matriz aí que é super industrial. Eu acho que a questão da cota de telas é essa. Você vai ter acesso a filmes nacionais em várias, sabe, de várias formas, de vários lugares do país. E aí vai te dar suas conclusões, se gosta ou não. Isso aí já é uma outra questão. Mas você vai poder ver, né, algo que ainda não está implementado, que ainda não acontece de forma, sei lá, da forma como deveria, né? Eu acho que deveria ser obrigatório mesmo, sim, pique China, sabe? Ter uma Sim, cota de apenas 30 filmes norte-americanos e botar os nossos filmes aí. Porque o ao contrário já acontece, assim, de alguma forma. A gente é obrigado a ver esses filmes. é. Esses filmes, eles estão estampados no ponto de ônibus, sabe? No metrô, em todo lugar tem filme Marvel, sabe? Tem filme qualquer coisa, assim, tipo, hoje em dia, se você quiser ter um date e convidar alguém pra ver um filme nacional, talvez a pessoa nem queira, mas se você chamar ela pra ver agora Thunderbolts, ela vai querer ir, sabe? Porque é muito isso, assim, eu acho que é tão apelativo que você quer estar nesse meio, assim. A galera não vai assistir o Celso Sueli, vai assistir Vingadores, porque ela quer estar nesse debate da internet, né? Ela quer estar nessa parada de fazer parte do que está acontecendo, né? Essa cultura agora das séries, que você lança uma série e aí você tem que evitar a internet para não ter spoiler, sabe? Porque tá muito raso, assim, é uma grande piscina, mas que bate água na canela, assim, no ponto de vista é isso, né? E, pô, seria lindo, cota de cinema, assim, sei lá, 5 salas de filmes nacionais e uma sala Vingadores, assim, a galera ia lotar a sala do Vingadores, mas ia ter que assistir outra coisa. Eu acho que iria se criar uma cultura de assistir nossos filmes, né? Tipo, eu acho que a MUBI, sei lá, a plataforma, ganha muito nisso, assim. Todo mundo que eu vejo que assina a MUBI tá afim de ver algo diferente. Tá afim de ver algo com textura, por assim dizer, né? Nossa piada interna aqui agora. Mas Hum. eu sinto muito isso, assim. Eu tenho acesso a alguns streams, né? Como Parasita, HBO Max, Netflix, várias plataformas aí, né? Até a Globoplay e tal. E aí você abre esses catálogos e eles estão todos muito. Parece primos, sabe? Você tá vendo os filmes primos, assim, Matrix, aí tem esses grandes filmes aí, que agora, para além do que você falou, do seguinte, de lançarem live action de um filme animação, eles lançam uma continuação de uma franquia que já acabou. Tipo, esse caso aí Nossa, demais. esse filme aí do Matrix novo, sabe? Novo que eu digo, o mais recente, né? Que é Esse tipo, quarto, né? que é tipo. Ai, não fala mal de Matrix, por favor, vamos mudar de Não, assunto. eu Eu não é. amo, eu revi esses dias o Cara, primeiro. caraca, eu também revi o primeiro filme, assim. Eu acho um dos filmes mais geniais, assim, cara. Matrix é muito foda. E aí, eu lembro da decepção que foi, assim, quando eu fui ver esse novo, que eu falei, não, gente, não é possível, assim. O que tá acontecendo, gente? E Não, aí é isso. vai rolar um outro filme de super-homem. Pelo amor de Deus, matem esse personagem, eu não aguento mais, sabe? Tipo, mas, caraca, não quero saber mais disso, sabe? É que eu sobrevivi a um câncer. Tem mais de 30 anos, sabe? E hoje em dia, eu resolvi uma coisa. Eu prefiro dar um câncer em vez de ter um. É isso também. Eu acho que tem um esgotamento dessas histórias, e aí eles ficam. A indústria fica tentando
inventar uma nova história pra essa história. Ah, não, mas agora é a perspectiva do Superman, que ele é mais fraco, ele é mais humanizado, agora é a perspectiva. Tipo, caralho, velho. Tipo, já sei o que é o Superman, sabe? Já foi, cara. Todo mundo já sabe o que vai acontecer no filme, sabe? É um filme que você entra no cinema já sabendo o que vai acontecer também. E aí é isso, dando essa volta para dizer que o que me chama a atenção hoje, nesse cinema nacional contemporâneo novo, para além do pertencimento, é bom até falar disso, né? Pertencimento porque estão contando histórias que a gente se identifica, né? Gente pobre, pessoas que vêm de um outro lugar de vida, assim, né? Não é um cinema apenas ficcional, né? Eu sinto que a ficção brasileira está dizendo muito sobre a nossa realidade, assim, de alguma forma. Independente, nesse caso. Não tá falando de super-heróis, não tá falando de um universo que não é palpável. Até os filmes de super-heróis, você pega o filme Besouro lá, você fala, caraca, isso é um cara que joga capoeira, pode ser, né? Tipo, talvez seja esse nosso herói, né? E aí, Ai, o que me chama a atenção é isso, assim, essas histórias que talvez não foram contadas pra gente, sabe? Tipo, tem muito filme hoje, eu pego o Cabeça de Negro de novo como exemplo, que é um filme que eu falo, cara, se eu tivesse visto um filme desse na escola, velho, isso ia pirar minha cabeça, sabe? Tipo, no ensino médio da vida, assim. Isso seria uma coisa transformadora pra mim, sabe? Que a gente tá falando aqui de cota de cinema, como eu acho que deveria ter cota de aula de teatro na escola, sabe? Pra pessoa se desenvolver enquanto ser humano, sabe? Desenvolver várias questões que o colégio não coloca. E essas coisas conversam muito, assim, né? Eu fiz uma exibição em colégio recentemente, a gente passou o mestiço, foi essa semana até. E é isso, assim, os alunos olhando para aquilo ali e falando, é minha rua, né? Tipo, parece que é minha rua, parece que é onde eu moro, parece um parente meu, assim, essa coisa de um pertencimento que ele é tão palpável que você tem uma memória daquilo que você nem viu ainda, sabe? Eu acho que essa conversa nossa passa muito por isso, assim, né? Amantes de cinema que se apaixonaram por esse cinema e não teve esse embate de chegar, né? A gente tem super-heróis, Superman e Batman que existem há, sei lá, 70 anos. E essas coisas a gente já nasceu com isso estampado em qualquer lugar, né? Já o nosso cinema independente, ele é muito tá engatilhando por uma formação de plateia, assim. Não sei se você vê dessa forma também. Que formação de plateia eu acho que ainda tá pegando essa galera assim, sabe? Tá meio que uma agulha no palheiro, ó, gente, tem esse cinema aqui, ele existe, ele é real, ele é palpável. pois é, eu acho que a importância também, sei lá, de editais como esse da Aldir Blanc, que tá rolando, é Que agora foi manter cortado o orçamento bizarro. é, é manter essa produção contemporânea acontecendo e ao mesmo tempo também escoar essa produção, porque é isso, tem muito lugar para ser exibido também, a partir de, sei lá, de um horário cineclubista, Sim. né? Tudo bem, não vai passar no cinemão, legal, não vai estar no streaming, mas vai estar na escola. Então, eu acho que por esse lado, eu acho que esses editais eles são importantes tanto para manter a gente fazendo filme, a gente que eu digo profissionais, né, sei lá, cineastas não herdeiros, né, cineastas não de cinema Sim. industrial. E também são as contrapartidas sociais desses editais, são sempre de fazer exibições em algumas, né, em comunidades ou escolas e deixar o filme rolando no YouTube. Eu não sei, eu acho que isso também são medidas importantes, sabe, para isso. Eu acho que a formação passa por aí mesmo. Né? Primeiro, existem filmes, saibam que existem filmes sendo feitos na Baixada Fluminense ou em Belém do Pará. Existem. Nós cineastas existimos, cineastas de periferia, cineastas independentes, nós existimos e saibam que existem esses filmes, venham ver. A gente não vai conquistar todo mundo de uma vez, mas vai ter um caboclo que ele vai ficar interessado e vai fazer daquilo ali, como a gente um dia viu um filme desses, né, sei lá, foi uma sessão do Mate Conguinho, foi uma sessão do Líbero Buchardo, que é um cinema sei lá, de repertório que tem aqui, né, um cinema que pratica um valor menor aí de ingresso e passa todo tipo de filme, principalmente nacionais.
E foi isso, a gente foi um dia nesses cinemas, nesses lugares, assistiu um filme e falou, não, esse, eu quero ver mais desse cinema, onde é que eu encontro, né? Aí a gente passa a ter essa curiosidade de estar frequentando esses lugares e assistindo esses filmes diferentões aí que a gente faz. Mas é isso, né? Essa é a nossa militância, no final das contas. Criar essas imagens que a gente sabe quem vai assistir vai se identificar, né? Mas eu sei que eu não estou nesse lugar aqui, mas eu queria te perguntar, o que tu achou dessa coisa toda de ainda estou aqui para o Oscar? Em termos de como que isso impacta o cinema brasileiro? Inclusive o cinema que a gente faz. Cara, é complicado, porque a galera já nasce bilionária, e você premia que é bilionária é... Mas eu torci, assim, eu gosto muito da Fernanda Torres, sabe? Mas eu acho que essas coisas devem ter consequências, assim, né? E eu não me liguei muito nesse debate, porque minha preocupação tá em outras coisas, né? Mas é bom, mas é ruim, sabe? É ruim, mas é bom, é vice-versa. Porque deram o Oscar pra um filme nacional, um filme de um bilionário. E o próximo, vão dar pra um cara pobre um dia, sabe? Tipo, porque eu até tava entrando nesse debate, que assim, ainda estou aqui merece um Oscar. Eu não sei, mas eu sei de muitos filmes nacionais que merecem um Oscar, sabe? Muitos filmes que eu considero melhor dentro dos meus critérios do que ainda estou aqui. E nem se cogitou ir para Oscar, nem nada. Porque a gente sabe que o Oscar ele é uma coisa muito que envolve grana mesmo, assim. Que envolve você ter que ter um marketing fudido, você tem que ter uma parada ali, todo um aparato por trás. Então não é sobre qualidade, né? Mas fico Não é feliz só um pelo filme bom. prêmio. Não basta ser um filme bom, né? E isso conversa muito com o que eu ia dizer agora, que é se esse cinema de fato precisa furar a bolha, sabe? Eu acho que o cinema independente, nacional, ele precisa muito se autossustentar. Eu acho que o debate principal é esse. Você citou muito bem as leis de incentivo aí, então, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que deram alguma perspectiva, né, para esses filmes, para essas produções se remunerarem. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, porque não adianta as pessoas assistirem algo que não vai sustentar a gente. Assim. Só assistir não vai fazer do nosso trabalho algo que vai colocar comida na nossa mesa, né? Então, eu penso muito por esse lugar de se autossustentar enquanto um cinema de classe trabalhadora mesmo. Fala, cara, fiz um filme para 20 pessoas, mas me pagou. Beleza, já pagou e 20 pessoas assistiram, assim. Até porque se a gente pegar a grande indústria, até Hollywood como exemplo, tem muito filme aí milionário que dá prejuízo, sabe? Tem muito filme que a galera não assiste também. E esses filmes estão fazendo milhões, sabe? Você pega grandes clássicos aí, que a galera cool, adora, né? Sei lá, dá um exemplo. Clube da Luta. Clube da Luta é um filme que deu prejuízo, tipo, pra produtora, né? E aí a galera fica tipo, mas é um filme. Mas deu prejuízo. Então, eu acho que a gente, enquanto até no lugar de revolucionário, assim, um cinema que faz muito pela arte, a gente se cobra muito, né? O filme, eu fico vendo muito filme bom que às vezes não vai pra festival, e a galera fica tipo, porra, o filme não passou em tal lugar. Que aí entra esse debate que a gente tá falando aqui, pô, você pode passar numa escola, cara, você pode passar no YouTube, tem gente que vai assistir teu filme. Esses espaços de legitimação, eles estão muito no lugar de impor a gente a deixar de ser cineasta e ser produtor, e ser distribuidor, e ser várias funções que às vezes a gente não quer nem fazer, assim, às vezes é mó cansativo. Escrever filme em festival, por exemplo, é uma coisa muito cansativa. Mas eu acho que é isso, assim, né? Esse cinema não precisa atingir milhões, não, pô. Ele só precisa atingir seu público, né? Que às vezes é um nicho mesmo, assim. Eu não acho que ser nicho é um problema, sabe? Acho que ao contrário que é, assim, quando a gente deixa de ser nicho, que a gente faz esse filme da Marvel aí, né? Um filme pra atingir todo mundo. Mas na verdade não tá atingindo nada. As pessoas estão assistindo enquanto mexem no telefone, sabe? Porque não prende, assim, na sala de cinema, não chama a atenção de ninguém, né? Então, eu acho que a gente precisa focar no que a gente até briga muito, assim, né? Em ser amante desse cinema mesmo, assim. Não tem que ser refém dele, né? Acho que vejo muita gente quebrando cabeça, assim, falando, cara, não, porque formação de plateia tem que ter e tal. E eu já fiz sessão de cineclube pra 3 pessoas, pô.
E foi um dia maravilhoso. Tipo, a gente tava vendo o filme ali, eu e mais 3, e tava tudo certo, e no final você faz um debate ali com 3, 4 pessoas, e esse debate ele sai para um núcleo de outras pessoas. Então é uma expansão gradual, assim, né? A gente tá numa geração que eu sinto que a gente quer tudo pronto, sabe? Às vezes eu sinto que tem até edital que cobra isso, né? Mas isso aí vai atingir quantas pessoas, né? Quando pedem lá no edital. Quantas pessoas esse negócio irá Não faço a impactar? menor ideia, né? É Tem umas tipo, perguntas. tipo assim, vai atingir Como que tu quantas quer pessoas o descobrir isso seu tudo? projeto? Tipo, mano, não sei, brother. Eu vou jogar no YouTube, e aí você vê pra mim quanto que vai dar, sabe? Eu não faço ideia de quanto que vai dar. E a gente é obrigado a chegar nesse número. Não sei se Aham. você pá, tem que fazer uma matemática lá de número de seguidores, número de inscritos e não sei o quê, que no final das contas não vai significar quanto que esse filme vai chegar, porque número de seguidores ou de like não significa necessariamente que as pessoas vão assistir teu filme, sabe? Sim. E é muito louco assim, velho, tipo, e é isso, o cinema, ele tem todas essas imposições, mas não tem uma coisa muito importante assim, ele não sustenta a gente. Tipo, é várias coisas impostas, né? Tem que as pessoas têm que assistir, tem que dar contrapartida, por exemplo, os editais também pedem. Ele tem que ter uma legenda que é paga, ele tem que ter tudo. Mas ele tá pagando essas pessoas, ele tá, de fato, tá. E aí, dei essa volta toda, mas já te provoco também. Você acha que esse cinema amazônico, nortista, ele tá fazendo uma cena de classe trabalhadora, pegando um exemplo, por exemplo, da filmes de plástico. Para mim é um bom exemplo assim do que um cinema bem sucedido atualmente, né? Não sei em que pé estão a filmes de plástico atualmente, mas estão lançando longa, estão fazendo um barulho bem legal, passando filmes na sala de cinema, creio eu que deve ter alguma remuneração decente, né? E aí queria saber se você vê essa perspectiva por aí, ou quem você vê. Então, falando na filme de plástico, rolou aqui uma formação encabeçada por uma galera que é egressa ou que está fazendo ali o curso de cinema da Universidade Federal do Pará, que é um curso recente até, assim. Eles trouxeram o Tiago Macedo Corrêa, que é o produtor da filme de Massa, plástico. massa. Ele veio falar aqui, infelizmente eu não estava na cidade e não pude ir. Mas eu achei foda. Eles trouxeram também a Thalita Arruda, ela tem uma empresa de distribuição alternativa de filmes. Eu tô Ela ligado, numa outra empresa. Ah, tá ligada, Nathalie? Ela numa Uhum. outra empresa foi a pessoa responsável por. Não só a pessoa responsável, mas fazia parte da equipe responsável por distribuir o Cabeça de Negro. Então eles têm um entendimento aí sobre uma distribuição que ela é focada no teu público. Eu achei muito interessante. Sempre troco ideia com a Thalita sobre isso. Mas a respeito do cinema nortista, sim. Primeiro, eu vejo que tem aí, tá rolando uma formação de profissionais, né, a partir desses cursos, mas não só, desse curso de graduação. Então, tem todo tipo de gente ali, né? Tem uma galera que também é herdeira, rica, mas tem uma galera que é trabalhadora que nem a gente, que vai acabar, né, virando, né, operário do audiovisual que nem a gente é, assim. Fico muito feliz que a gente está falando disso no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador, Sim, sim, porque com é super certeza. importante. Realmente, é isso, é com isso que eu trabalho, é com isso que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero ser remunerada, mas a gente passa por todas essas questões de não haver uma sustentabilidade para nós que não somos filhos de banqueiro, queremos trabalhar com arte de forma geral, mas aqui no nosso caso específico, cinema, né? Então tem sim uma classe trabalhadora de cinema aqui, né? Que tem aí aos trancos e barrancos conseguido tocar uma cena, trabalha às vezes numa grande produção, depois vai lá e trabalha numa menor, né? Isso está se construindo. Muita gente vai embora daqui, depois de formado, né?
e vai tentar virar operário em outro lugar, tipo no Rio. Então, isso, a gente já está exportando profissionais, a gente já tem uma cena. Mas é isso, a sustentabilidade ela é sempre um dilema, assim, sempre uma questão, né? Realmente essa questão dos últimos anos das leis, tanto ao Paulo Gustavo quanto ao Aldir Blanc, deu um gás. Primeiro porque muita gente conseguiu também entrar nesse mercado. A galera que já estava também consegue se manter, mas é tudo muito instável porque depende muito do sabor ali né, da política nacional, né? Agora a gente está com um governo que sei lá, vou chamar de esquerda, mas eu acho que já está muito, sei lá, centro-direita também. Sim. Mas pelo menos são aliados e tem um olhar para a cultura que é um pouco mais, sei lá, mais interessado do que o governo anterior. Ele existe, pelo menos, né? É ruim, mas é o que tem. Pelo menos somos aliados. Né? Em nenhum momento você tentou se colocar no meu lugar? Você já parou para pensar nisso? Eu só consigo me colocar no meu lugar. É isso, assim, cara, é muito, muito louco, assim, essa parada do... Você falou uma parada que é isso, né? É sempre uma luta, assim. Desde que eu comecei a fazer cinema, e tá pra fazer 10 anos agora, muito, muito, muito recente, eu acredito, vejo dessa forma, mas é sempre luta, assim. E a perspectiva, que você falou até uma questão governamental agora, a perspectiva para 2026, para mim, é bem pessimista, né? Nesse lugar de uma possível reeleição do Lula, que ele já falou que quer estar nesse lugar de vir mais uma vez, mas para mim não vai ser uma coisa fácil, e é sempre isso, assim, eu sinto que a gente do cinema, essa coisa dos editais, por exemplo, a gente dá uns respiros e volta pra estaca zero, dá uns respiros e volta pra estaca zero, sabe? Uhum. Tipo, a gente tá sempre nesse looping de pô, gente, consegui um edital aqui, vou ficar ganhando bem uns 3 meses aí, uns 6 depois, a gente volta pro pé no chão aí, pá, e consegue, né? E eu sinto que o cinema independente muito uma teoria da minha cabeça, posso estar completamente equivocado, mas eu tenho muito essa impressão. O cinema independente no Brasil hoje, ele é a porta de entrada para a grande indústria. Mesmo você não querendo fazer parte da grande indústria. Você começa a fazer os filmes independentes, você começa ali uma parada, aí vamos supor que você ganha algum destaque, né? Você ganha um destaque em festivais e tal. E aí vai vir o imã da grande indústria e vai te colocar nessas grandes produções. Só que mesmo você não querendo, você vai querer o dinheiro, né? Mesmo que não tô falando de muito dinheiro, não. Tô falando de estabilidade financeira. Vamos botar dessa forma, né? Uhum. E aí eu fico muito preocupado, assim, porque eu sou muito refém, assim, do cinema que eu pratico. Assim. Eu gosto muito de fazer minhas coisas independentes, odeio fazer coisa com prazo de edital, por exemplo. É necessário? É, mas eu odeio. Eu gosto de fazer filme por fazer, assim, por ser amante da parada. Assim. E aí me choca muito, assim, quando eu vejo gente que eu vejo, assim, indo para esse lugar, assim, e às vezes deixa de ser um contador de história e vira um funcionário, sabe? Vira um funcionário de uma grande produtora, por exemplo, né? Porque é isso, assim, a gente tem grandes talentos na nossa indústria, assim, uma boa parada, assim, que a gente tem. Por isso que eu citei a filme de plástico, né? Eu acho que a galera, ele conseguiu continuar fazendo filmes de plástico, sabe? Não são a galera que faz filme, sei lá, de pernas pro ar. Não dizendo que de pernas pro ar é um filme ruim, não, mas sai desse eixo que a gente tá conversando aqui, né? Vai pro eixo mais Globo Filmes. Mas, pô, cara, tipo, a perspectiva pra mim é muito, muito trágica, assim. Ao mesmo tempo que nesses 10 anos eu vi a indústria do cinema independente dar um salto, muita gente começou a fazer cinema nesses 10 anos. Muita gente, por exemplo, na Baixada Fluminense, assim, gente mais nova, uma galera muito nova que tá vindo fazendo um cinema por amor mesmo, assim, um cinema independente. Mas que esse ciclo ele continua nesse lugar de, beleza, uma hora essas pessoas vão ter que fazer um edital um pouco mais convencional do que eles estão fazendo agora, assim. E isso é muito muito triste, assim. Muito triste mesmo porque me dá a impressão de que a gente nunca vai ser autossustentável, sabe? Enquanto cineasta independente. Tipo, o Lincoln tá até produzindo um filme agora, ele mandou um teaser pra mim,
que é, acho que o nome é Como Ficar Rico Fazendo Cinema de Pobre. Eu vou, E, sério. pô, velho, tipo, só pelo teaser, assim, eu fiquei, caralho, eu quero muito assistir essa parada, eu quero muito ver isso, assim. E às vezes eu sinto, já que a gente, e aí eu coloco a gente, eu, você, gente que ama cinema como a gente, nesse lugar de, às vezes a gente tá caçando esses tesouros, assim, né? Sai um filme de um conhecido nosso e a gente fica, pô, quero muito ver, quero muito ver. E aí, a grande cena mesmo tá esperando Kung Fu Panda 7, sabe? Tá esperando Shrek 15, Toy Story, sei lá quantos filmes já tem, tá ligado? E aí é muito nesse lugar de. Cara, a gente sempre vai ser nicho, mas conversa com o que eu falei, assim, mesmo sendo nicho, assim, um dia esse nicho vai sustentar esse lugar, velho. Um dia esse nicho vai, de fato, colocar essas pessoas num lugar de, pô, velho, eu construí uma casa própria, eu tô ganhando bem, eu tô podendo tirar férias com esse cinema, assim. Você acha que existe essa perspectiva? Pelo menos enquanto você estiver viva? Cara, eu acho que não, Não. desculpa, não. A não ser que tu te enquadre, como tu disseste, assim, porque eu conheço, eu fico, né? A gente segue essa cena aí, segue pessoas que trabalham na cena independente. E aí a gente vê eles migrando, assim, para uns trampos, né, na indústria, e os caras desaparecem. Eles são Sim, tem isso, completamente né? Some, engolidos. né? Somem. Eles estão, eu creio que estão felizes fazendo aquilo ali, vai, né? Eu gosto de acreditar que sim. Eu espero que eles não estejam, tipo, presos dentro de uma masmorra e trabalhando, né? E tal. Não, eu penso que eles estão ali porque estão curtindo. E aí você entra nesse rolê industrial mesmo, né? E aí sim, eu acho que é capaz que você ganhe uma grana e consiga, sabe, materialmente algumas coisas que, como cineasta independente, você não vai conseguir, não, te digo mesmo. E não tô dizendo isso pra acabar com os sonhos, não. Eu acho que cada coisa é uma coisa. Você tem que pensar o que você quer e entender que as coisas elas têm limites e esse cinema independente te dá essa liberdade de criativa, de trabalhar da forma que você quiser, no tempo que você quiser, né? A partir de interesses que você tenha e tal, mas talvez isso realmente te exclua de um lugar materialmente confortável a partir desse trabalho. Então, eu acho que são coisas que precisam ser pesadas, de repente. Ficar um tempo como independente, depois ser engolido pela indústria, depois ser cuspido pela indústria, voltar a ser independente. Eu acho que é um sério isso aí entendendo os próprios ciclos, mas eu acho que artista independente pobre brasileiro sempre vai ser pobre, sempre vai ser operário, infelizmente. Seu demais. 13 anos já. Já tem pentelhos. Ô, pai, ô. Virou um papo meio pra baixo nosso aqui, mas o que me conforta é o que me conforta é que pelo menos é prazeroso, assim, né? Prazeroso pra caramba. Assim. Eu tô produzindo 3 filmes agora simultâneos, todos dependentes, e pelo menos isso não podem tirar, sabe? Pelo menos isso é, de alguma forma, satisfatório. Saber que a gente tá produzindo algo que a gente, de fato, quer produzir, né? Tipo, Uhum. inclusive, Filmes que um a dos gente quer filmes... ver no mundo, né? Filmes que a gente quer, exato, quer ver no mundo, quer... E filmes que, sei lá, às vezes eu sinto filmes que a gente mesmo gostaria de assistir, sabe? Tipo, eu Exato. sempre coloco nesse lugar, assim, quando produzindo, pô, isso aqui eu gostaria de assistir um filme sobre isso. Mesmo que seja a coisa mais banal do mundo, né? Mas dá um certo alívio, né? Às vezes aperta a conta e fala, vou ter que me render aquele Pô, trabalho ali, mas tá tudo certo, né? Fazer o quê? É a vida. Mas é posso contar muito... uma história? Pode? Pode. Eu fui professora de uma escola de cinema do campo, aqui no Pará. E, e aí levei várias referências e tal. Eu senti que os alunos não gostaram muito dos filmes que eu levei de referência que eram tipo estrangeiros, falados em outra língua e tal.
E aí a gente foi conversar, eles, a gente não gostou muito dessas referências e tal, porque a gente queria ver filmes assim, assim, assim. E eu aqui processando, né? Todas as informações que eles estavam me dando, eu falei, cara, eu acho que esses filmes que vocês querem ver não existem. Não existem. Vocês têm que fazer esses filmes. Eu não sei quão ruim eu fui como professora nesse sentido, né? Porque eu também tenho vários filmes que gostaria de ver feitos. Eu estava falando com um amigo esses dias sobre o cinema do Apichatpong, que é um cara tailandês. É tailandês, eu acho. Já nem lembro. Mas enfim, é um cara que eu acho o cinema dele incrível. Ele tem um cinema, primeiro que ele faz um cinema num lugar que é muito parecido com a Amazônia, em termos de clima, em termos de mitologia, em termos de várias questões. E aí eu queria muito ver filmes assim, e aí eu fico falando pra mim mesma, Gel, talvez você tenha que fazer filmes assim. Mas, cara, eu não consigo sozinha, sabe? Então, Sim. ao mesmo tempo que eu falo isso pros meus alunos, eu também fico meio que tipo, olha, então eu também tenho uns filmes aí que eu gostaria de ver no mundo que eu preciso fazer. Mas é isso, eu preciso encontrar minha galera. Acho que agora eu cansei de trabalhar sozinha. Assim. Eu preciso trabalhar, eu preciso encontrar minha galera. Então, eu tô meio nesse lugar agora, sabe? Tentando convencer pessoas a fazer filme que eu gostaria de ver no mundo. Muito bom mesmo, assim. É como eu te falei recentemente, tem uma galera muito jovem aqui da Baixada Fluminense. Eu tô falando como se eu fosse um velho, né? Tipo, mas eu tô falando assim, eu tenho 29 anos. E aí tem uma galera de Caraca, já? 19, 20, sim, que começou a fazer um cinema agora e teve até uma galera que entrou em contato, falou, pô, como é que esse negócio de vender filme pelo Pix aí tá vendendo também? Eu falei, porra, é sobre isso. É esse movimento aí que eu gostaria de estar vendo reverberar, assim, tá ligado? E aí é uma galera que você olha, e isso que você falou, porra, isso é muito pontual, né? A galera que vai pra grande indústria some, mas some o brilho, né? E essa galera nova, você vê o sangue nos olhos, assim, no mais bom sentido da coisa, assim. Cara, essa galera tá muito afim de contar uma história com a câmera, sabe? Essa galera tá muito esse corre, assim, de caraca, vamos fazer um filme, assim. E, pô, nesses 10 anos que vão fazer agora, eu acho que fez 10 anos em fevereiro, na verdade, mas enfim. Eu fiquei em busca disso o tempo inteiro, assim, né? Eu fiz cinema com muita gente, e eu nunca fiz um cast de elenco, por exemplo. Nunca fiz um teste de elenco, pra ter ideia. Sei lá, em 20 direções que eu tenho, sempre foi assim, quero fazer um filme, quer fazer, bora. E aí adaptava o roteiro para o ator que queria fazer, colocava sempre nesse lugar de fazer com quem está disposto a fazer. Até porque, acho que da única vez que a gente selecionou atores, uma das atrizes recusou. Falou, não, R$ 2.000 para mim, não vai estar tendo como, essas datas eu não posso. E a gente falou, beleza. Aí chamamos alguém que, pô, tá muito disposto a fazer, sabe? E funcionou muito bem, a pessoa que estava disposta a fazer. Eu lembro que faltou luz no set, a pessoa é eletricista, então consertou a luz. Parece coisa do destino, assim. Eu falei, caralho, velho, as coisas elas acontecem dessa forma, né? E é isso, assim, eu tenho muito medo de entrar nesse lugar, assim. Se o cinema chegar a me desmotivar em algum momento, eu vou entrar numa depressão muito profunda, assim, né? Porque é a única coisa que me motiva, de fato, de trabalho, assim. Fora da aula de cinema, essas coisas que eu também gosto, mas produzir um filme que eu não tô afim deve ser uma coisa muito triste, assim. Deve ser uma parada muito, muito, muito cabisbaixo, sabe? Tipo, já estive em grandes sets, e isso já faz tempo, e senti um pouco disso, assim. Você vê ali 30 pessoas num set de cinema, e aí tem 5 pessoas querendo muito e tem outras 20 meio que no piloto automático, assim, tipo, vê a luz aí, vê isso aqui. Faz aí, tem que ver, né? Vê Eu tô rindo porque eu tô lembrando também dos sets que eu tive. Assim. E aí eu ficava tipo, caraca, velho, tipo, o capitalismo falha. E completamente robóticas, assim, né? Elas não estão Cara, curtindo nem um pouco do processo. deixa eu te falar, você falou em falha e deu uma falha aí. Eu falei, o capitalismo falha e muito infelizes, né? Muito nesse lugar. Caraca, o Discord tá te bloqueando, falar que o capitalismo falhará.
porque tu falhou de novo. Então deixa pra lá, né? Vamos deixar a plataforma Deixa ganhar aí o na dinheiro falha, dela. né? Deixa aí na falha. falha. Porra, velho, tá maluco. Cara, um cineminha, uma pizza, você não dá nem 15 reais. Não dá, Carlinhos. Tu é muito pobre, hein? Vou te dizer, cara. Nossa Senhora. Agora que tu reparou, Tem uns filmes muito ruins que são produzidos com muito dinheiro. E é isso, os caras estão na roda da indústria, eles vão fazer, mas assim, tesão zero, né? Não é um filme que eu quero ver no mundo, mas está pagando as minhas contas. Mas acho que todo trabalhador acaba passando por isso, um dilema, Claro, com um dilemão certeza. desse, assim. A gente passa por esses dilemas e tem que passar por isso mesmo, sabe? Mas é muito triste, real. E eu te entendo quando você diz que não quer estar nessa roda, assim, do tipo, ai, se cinema, que é a coisa que eu amo fazer como trabalho, um dia for algo decepcionante pra mim, eu não sei o que vai ser de mim, né? Eu acho que eu entendo. Pra caramba. É isso, assim, seria bem triste, assim, né? Acho que dos remanescentes que eu sempre produzi, das pessoas que eu sempre produzi, uma das pessoas é o Arthur, né? Um amigo meu aqui de Belfort Roxo, que acabou de se formar em seropédica, se formou em filosofia, agora quer fazer uma pós em cinema, que é um cara que... Sabe aquelas pessoas que você senta e o assunto é sempre o mesmo? Tipo, chega a ser chato, assim. Saia com ele pra rua e Arthur, ele, pô, aquela rua ele daria uma... Aí, não, pô, com certeza. Aí saia pra ele pra um bar, pô, isso aqui daria uma cena maneira. Tipo, sempre foi um assunto de cinema. E até hoje, assim, quando eu converso com ele, sei lá, né? Você fala de qualquer coisa, assim, pô, tô de luto, tal parente morreu aí. Pô, tem que fazer um filme sobre isso, né? Tudo, tudo vira um. Adoro. Tudo vira um roteiro, assim. Tipo, é o cara que eu sempre vi. Que é isso, o Arthur não tem Instagram, não tem rede social e tá sempre disposto a produzir um filme, contar uma história. E. Porra, eu lembro disso, assim, de estar com gente que queria estar fazendo filme. E isso não é nem um pouco problemático, assim. A pessoa tá ali trabalhando, tá fazendo o trabalho dela e não necessariamente ela vai estar sempre feliz igual você tá, né? Mas muito frustrante, assim, né? Tipo, ver que a pessoa não tem motivação nenhuma com o que tá fazendo. Eu acho que Hollywood deve passar por isso de forma estratosférica, assim. Todo mundo deve ter uma equipe, parece que é meio robótica, assim, né? Alguns filmes que saem, como você falou, que eu falo, cara, quem produziu isso aqui deve tava no piloto automático do clique, assim. Botou, vai, bota essa câmera pra rodar aí. Esquenta a cabeça não, que tá tudo, o estúdio tá pagando esse negócio aqui, sabe? Já tá tudo pago, né? Não, esquenta, a atuação tá boa aí, cara, não esquenta com isso não. Faz aí esse personagem aí, é isso mesmo, sabe? Então é muito louco, assim, quando eu lembro do Arthur nesse lugar, assim, porque quando ele foi fazer filosofia, eu perdi um amigo durante 6 anos, assim. Ficou 6 anos fazendo filosofia e parou de fazer filme comigo, porque tava estudando, né? E eu fico, caraca, velho, tipo, mesmo quando ele tava na filosofia, eu ia lá visitar ele, ele só falava de cinema e tal. Falei, caralho. Aí ele vinha com esse debate, né, de tipo, não, eu vou terminar a filosofia e vou fazer uma pós em cinema e tal, e também é importante ter um diploma, que sempre volta pro debate capitalista, né, a gente tem que ter um diploma, tem que ter uma formação para conseguir coisas melhores, uma condição melhor. Mas nesses 6 anos que eu não produzi com o Arthur, assim, foi uma saudade muito grande, assim, perder um irmão, sabe? Como se teu irmão tivesse viajado para fora, assim, da tua cidade, do teu estado, assim. Você fica, caraca, pá. Mas é isso, assim. A gente deu muitas voltas, né? Muito, muito bom esse debate aleatório. E encaminhando pro final já, assim, cara. Tipo, queria saber um filme, assim, nortista que você tem como preferido. Até para as pessoas procurarem também assistir. Nossa. Deixa eu Pode ser, pensar pode ser, aqui. pode ser, pode ser mais de um. Eu sei que pedir um filme às vezes é sempre uma coisa cruel, mas você pode falar filmes. Ai, cara, eu acho. Aqui a gente tem uma tradição de documentário, assim, né? Sim. Documentário sobre situações. Enfim, a questão da Terra, que é uma situação ainda é um fato, né?
Eu vou falar de um filme que eu ainda não vi, mas que gostaria, que é esse Pau d'Arco. Tá circulando. Que é sobre o assassinato de trabalhadores rurais camponeses aqui no norte do país. Mas um filme nortista que eu gosto muito. Deixa eu ver. Eu gosto muito dos filmes do Fernando Sektovic, principalmente o último que ele fez, que chama... É sobre a usina hidrelétrica. Nossa, olha, eu não vou lembrar o nome. Mas tem uma pegada tanto documental quanto experimental em termos de linguagem mesmo, da foto. Ele vai num lugar que foi uma cidade que foi destruída porque virou tipo o lago da hidrelétrica. Acho que é de Tucuruí, né? E ele vai conversar com pessoas que conheceram aquele lugar antes dele virar aquele lago. Que é isso. Quando cria-se uma barragem, eles inundam uma parte enorme, né? Do território. E esse território, essa água, ela vai apodrecendo, assim, né? Tudo que tinha embaixo dela vira apodrece, assim. E aí ele vai falar com as pessoas que viveram lá antes disso e tal. E todos os projetos, né? De tomada da região amazônica mesmo. Acaba sendo refletida a partir dessa reflexão dele sobre o lago. Ei, chama o reflexo do lago. Yay! Minha memória é péssima, mas... É um dos últimos filmes, assim, dos mais recentes que eu vi, que eu gostei muito. E tem um outro que chama Cabana, que é um curta, da Adriana Faria, que é um curta sobre um episódio da cabanagem, que eu não sei se você conhece, mas a cabanagem foi um momento que aconteceu aqui no Pará, principalmente na capital, Belém, assim, a população se revoltou contra o governo e conseguiu tomar o poder por um tempo. Então houve um poder popular aqui, né? Os cabanos tomaram conta e fizeram uma revolução aqui. E ela faz a Adriana de Faria, que é a diretora, ela faz um recorte aí sobre o episódio possível da cabanagem, a partir de um olhar feminino. Que é um filme incrível, é um filme curtíssimo, mas que tem uma mensagem assim muito massa, muito forte. O que foi, quais são os reflexos da cabanagem hoje, por exemplo, né? Como as pessoas empobrecidas seguem sendo as mesmas, né? As populações pobres aqui da Amazônia continuam sendo as mesmas que eram na época da cabanagem, por exemplo, que aconteceu em 1800, sabe? Então é um filme super curto que ela consegue fazer um diálogo super denso, assim, a respeito disso. Muito foda. Então procurem Reflexo do Lago, do Fernando Sektovic, e Cabana, da Adriana de Faria. Se a cachaça era o diabo, pra que bebeu? Se o copo era grande, pra que encheu? Saúde! Saúde! É isso. Vou te pedir considerações finais aí. Se quiser falar alguma coisa que a gente não falou. E primeiro dá suas considerações finais aí. De novo agradecer. Você sempre lembra de mim, a gente sempre fala junto. Eu tô muito chocada que você já fez 29 anos. Então a gente se conhece já tem um tempinho, né? Considerações finais, cara. Apesar de tudo que a gente disse aqui, eu acho que por mais que a gente nunca consiga se sustentar como cineastas independentes, o nosso cinema sempre vai acontecer. A gente vai estar sempre fazendo cinema. E eu acho que essa é a nossa força, assim. A gente vai estar sempre... Que é isso que mantém a gente vivo, né? Então, independente de a gente conseguir pagar as contas com isso ou não, a gente vai estar sempre fazendo cinema. E essas são as minhas considerações finais. Um forte abraço para quem não quer ver esse cinema. Infelizmente, ele sempre vai existir. Abraço. E até um meio de troca também, né? Eu fiz esse podcast muito pensando que a gente troca muito, né? Ou trocava, ou às vezes troca. Mas essas trocas ficam muito no âmbito privado, né?
E são trocas muito Aham. ricas. São trocas muito Verdade, legais, cara. assim. Muita gente que eu conheço, assim, de fora do Rio, que eu troco ideia e fico, caralho, velho, as pessoas precisam saber desses assuntos, dessas pautas dessa galera. Ou às vezes só conhecer pessoas maravilhosas mesmo. Assim como eu te considero uma pessoa muito maravilhosa. E, Ah, enfim, muito obrigado. Como é que a gente acha aí nas redes sociais, caso alguém tenha interesse em ler tuas críticas, seu trampo aí de alguma olha, forma? rapaz, eu nunca mais escrevi crítica, viu? Eu tô em dívida com esse mundo das críticas. Mas é isso. Eu sou Gel Abreu, mas meu nome é Georgiane. Então eu uso esse nome em todas as redes sociais. Georgiane Abreu. Tô lá no Blue Sky agora, no Instagram, só. Só as redes sociais que eu tenho. E também tô no Feito por Elas, apesar de não ter escrito nenhuma crítica ainda. Mas leiam o Feito por Elas, que é um site no qual, um grupo no qual no qual eu tô junto agora. Escrevendo críticas, ou não. Escrevendo críticas periodicamente, ou não. Não, sem nenhuma periodicidade, cara. É isso. De novo, muito obrigado. E a gente vai trocando essa ideia aí. Talvez a gente um dia faça um episódio sobre crítica de cinema independente, que eu acho também uma pauta bem legal. E dizer pro público aí, quem quiser crítica, sugestão de pessoas, avaliações, é só entrar em contato com a gente aí, Meio Filmes. Esse foi o podcast Meio do Cinema, primeiro episódio. Um abraço para todo mundo. Um beijo, Gel. Obrigado. E tchau, tchau. Segunda-feira de manhã, toda preguiça é vã, café com álcool etílico. Serve qualquer roupa pra seguir a rotina desse roteiro cínico. Terça-feira à tarde, meu corpo já arde. Liberte-se desse espírito patético, desses quereres fúteis, desses bens inúteis, desse viver sintético. Quarta-feira, 8h30, minha igreja incendeia, fogo em abundância, mas confuso percebo que só querem meu dinheiro e a minha ignorância. Quinta-feira, sou colônia da metrópole insônia, condenado a extirpar a inspiração. Sou poeta, viajante, apaixonado, louco, amante, filósofo clamando reflexão. Sexta-feira, friorenta, meu desânimo aumenta, partir em busca de companhia. Logo somos eu e a cama, rindo pelo tenebroso drama da solidão não ser por rebeldia. Sábado à noite a esperança ser feliz no fim da dança, mas logo constato atônito. Melhor água potável que essa cachaça indecifrável que só me causa ânsia de vômito. Nas tardes de domingo, com meus familiares sinto vergonha, medo, cólica. Viver é dialético. Meu pai é diabético e a mídia é diabólica.